Miguel Relvas atira-se contra a empresa privada que gera o aeroporto de Lisboa. Carlos Carreiras acha que se deve voltar a discutir a retirada de casas sociais a suspeitos de crimes. Pedro Delgado Alves concorda que se deve aumentar a despesa do Estado com defesa, mas não se pode dizer às pessoas que isso tira dinheiro para outras coisas. São temas para mais uma edição dos comentadores, onde Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu também falam do facto de o novo banco estar a recusar a garantia pública para o crédito à habitação para jovens. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Então, o caso do aeroporto estava resolvido? Parece que não. Houve muita pressa em aprovar as coisas, mas agora fui dar uma voltinha antes de vir para aqui às últimas notícias que estão aí a circular na internet sobre o aeroporto e vejam só estes títulos. Aeroporto, mais 25 anos de concessão e 8.500 milhões de custo. Isto no Jornal Expresso. O Jornal Eco. Novo aeroporto vai custar cerca de 8 mil milhões e é financiado só com taxas. Governo, RTP, agora. O Governo afirma que o novo aeroporto não vai pesar no bolso dos contribuintes. Correio da Manhã. Novo aeroporto abre guerra entre ministros. Enfim, há aqui muita polémica à volta do aeroporto e sobre isto Miguel Relvas, que foi colega de governo do gestor da Avinci em Portugal, o José Luís Arnaud, atira-se à empresa privada que gera o aeroporto de Lisboa desta forma que vamos agora ouvir. Uma entrevista que foi dada pelo chairman da ANA, o Dr. José Luís Arnaud, há uns meses atrás ele dizia, bem, não quiseram Montijo com Alcochete, não quiseram Montijo com Lisboa, querem Alcochete, portanto vão gastar dinheiro e estão a trocar hospitais por um aeroporto. 7 meses depois vem dizer o contrário. Eu pergunto, o que é que aconteceu nestes 7 meses? Porque a mudança não é uma mudança lenta, é uma mudança radical. E nós sabemos como é que são estas multinacionais, particularmente as multinacionais francesas pelo mundo, não são propriamente centros de... Claro, e as empresas francesas no mundo, as grandes multinacionais, não são propriamente exemplos de ética como nós sabemos. Não quer dizer que as alemãs ou as americanas o sejam, mas são muito mais sólidas nessas matérias. Primeiro, o aeroporto não é do governo. Se não é do governo, não pode ser de uma empresa privada sem que seja público. Desde logo, esta ideia de que não se conhece o relatório não é positivo. Permite, hoje pegamos num jornal e diz o aeroporto vai custar 9 mil milhões. Outro diz vai custar 10 mil milhões. Ouvimos as televisões e está aqui tudo numa situação que não é positivo. Nós estamos a falar de uma infraestrutura que vai marcar gerações. Deixa-me dar-lhe um exemplo. Diz-se assim, não. Vamos prolongar a concessão por mais 25 anos. Em primeiro lugar, a União Europeia tem que autorizar. Diz-se, não, mas autorizou na Grécia. Esquecem-se é que na Grécia essa autorização foi dada, mas essa empresa tem capital público. O grande problema de Portugal é que estas empresas se entendem como substitutos do Estado. Eu quero ver uma fiscalização. Lembra-se que a ANA, atrasou as obras que devia ter feito no aeroporto Humberto Delgado durante o Covid. Lembra? Já aqui discutimos isso. Em que o próprio ministro Pedro Nuno Santos não foi capaz de impor as obras que estavam no contrato de concessão. Bem, vou começar pelo Nuno Ramos de Almeida. Não está espantado com estas posições de Miguel Relvas? Não, há uma parte no livro do Apocalipse que diz um dia concordarás com a opinião de Miguel Relvas e é um dos 5 sinais do Apocalipse e portanto já está dado, não é? Eu concordo com a opinião de Miguel Relvas. De facto a questão aqui, a mudança de opinião é porque o governo esteve como de costume à espera que a empresa, a Vinci, desse um pacote para tornar lucrativo para ela, altamente lucrativo para ela, o novo aeroporto. E é isto que está a acontecer, isto é, vai ser adiada a construção do novo aeroporto, na realidade, vai custar, quando o governo começa a dizer que não vai custar aos contribuintes, é uma assinatura que vai custar aos contribuintes. O novo banco foi a mesma história, é sempre a mesma história, portanto, quer dizer, na realidade, aquilo que se esteve a negociar, pelos vistos de uma forma secreta, porque nós não sabemos a documentação disso, é
quais são os lucros que vai ganhar ainda por cima a Vinci. Vinci essa, que segundo o Tribunal de Contas, em relatório há pouco tempo, teve acesso a uma privatização que não acautelou os interesses do Estado e dos contribuintes e, portanto, que lhe deu vários milhares de milhões de euros de lucro a mais do que deveria ter dado e de facto o Estado ficou sem uma infraestrutura importantíssima portanto, nem sequer cumpriu as partes do contrato. Aliás, como diz Miguel Relvas aqui, que havia um conjunto de obras pensadas para o Porto de Lisboa que não foram feitas e não foram sendo feitas. Aliás, todo este dossiê de privatizações dos vários governos é um exemplo de como dar património público estratégico a empresas privadas, pondo essas empresas privadas a ficar com estas concessões, muitas delas por dezenas e dezenas de anos, até quase um século, não é? Sem pagarem o devidamente. No fundo é darem-lhes milhares e milhões de lucros à cabeça. E esta é uma situação que nós devíamos analisar. Não é normal que os aeroportos, a distribuição de eletricidade, a energia estejam em mãos de privados. Nem sequer isso é de países socialistas. A maior parte dos países do mundo, até por razões de segurança, por exemplo, não têm nem os aeroportos concessionados, muito menos têm a distribuição de energia. E, portanto, isto é uma coisa que nos devia levar a pensar. Paula, pensas como ao Nuno e como ao Miguel Relvas, já agora? Prefiro dizer que penso como o Nuno. Ainda assim, não é? Mas, pelos vistos, nestes 7 meses, já houve tempo para fazer de Alcochete o novo melhor negócio para os franceses, não é? Portanto, esta ideia do A Grande e a Francesa aplica-se bem. Antes de mais, há aqui uma discrepância de valores que acho que importa clarificar quando vierem depois os pareceres ou a análise do governo, porque a Comissão Técnica Independente falava num custo de pelo menos 6,1 mil milhões de euros e agora nós já temos uma estimativa, aquela que tem sido apresentada, de 8,5 mil milhões. Portanto, há aqui esta discrepância e talvez isso ajude a perceber esta mudança de perspectiva da Arnault, sendo que o que parece aqui também estar em cima da mesa, neste bom negócio, é este alargamento, conforme tu também partilhaste aí nas notícias e também está plasmado no comentário, do alargamento do prazo de concessão, que neste momento é de 50 e que fala-se de que poderá ser de 75 anos, portanto mais 25 anos em cima desses 50 que já existem. Lá está, o Governo tem até 17 de janeiro, segundo aquilo que também está a ser apresentado para analisar, portanto, esta proposta, e vamos ver, não é? Vamos ver, sendo que desde a apresentação, a entrega do tal plano pela Vinci, até hoje, já houve diferentes declarações da parte dos governantes que temos, começando por dizer que vamos lá ver se isto não vai pesar muito no bolso dos contribuintes, para seguir-se dizer, afinal, não pesará no bolso dos contribuintes diretamente, não é? E é preciso enfatizar aqui o diretamente, porque indiretamente tudo pode acontecer. E é esse indiretamente que me preocupa. Vamos ver que engenharias, que malabarismos é que nós vamos aqui ter para que este indiretamente se calhar ainda pese mais do que o diretamente. Sim, só tenho uma coisa lateral para acrescentar ao que vocês disseram, que estou totalmente de acordo, que é, há uma hora atrás li outra notícia que a Comissão Europeia recusou o relatório da Comissão Técnica Independente que fez o estudo económico sobre este assunto e pede um novo estudo económico. Portanto, isto de facto está tudo a construir-se para que aquilo que parecia ser uma decisão sustentada e que, apesar de tudo, iria finalmente desbloquear este assunto do aeroporto, está novamente enredado num emaranhado de contradições e provavelmente de conciliação de interesses insuspeitos ou suspeitos que levam a que esta questão do aeroporto esteja em risco de voltar à estaca zero e, sobretudo, que possa vir de facto a custar mais diretamente e não indiretamente ao contribuinte do que aquilo que se prometeu. Deixa-me fazer uma coisa, isso só prova que a famosa lei do lobbying
não Sim. garante nenhuma decisão limpa, não é? Porque a Vinci deve ter bastantes tentáculos na Comissão Europeia. Sim. Ok, vamos ver o que é que acontece a seguir. Para já, Carlos Carreiras foi entrevistado na SIC Notícias, salvo erro, já vamos confirmar, e resolveu repegar num assunto que também parecia que estava adormecido, que é aquela questão levantada pelo autarca de Loures do PS aqui há umas semanas, depois dos distúrbios que aconteceram na sequência da morte de Odair Muniz. Volta a pôr em cima da mesa a questão da retirada de casas a suspeitos de crimes. Vamos ouvir. Conheço bem, embora não seja do meu partido, Ricardo, eu sou do PSD e o Ricardo é do PS, ele expressou-se mal e foi infeliz na forma como se expressou. Agora, a matéria de fundo que o levou a fazer aquela expressão é algo que nós vamos ter que refletir, porque de facto há situações que não são comportáveis. E vou dar só 2 exemplos para me tentar explicar melhor. Alguém que é distribuidor de droga, que ataca os nossos filhos, ataca a nossa geração, ter acesso a uma habitação com rendas que são de, muitas das vezes 5 euros e 10 euros e é quando as paga, não faz nenhum sentido. Ou seja, a comunidade não pode ser agredida e ao mesmo tempo depois estar a premiar o agressor. Por outro lado também, enfim, e passa-se no país, pessoas que tiveram em tempos acesso a uma habitação social por 10 euros, 15 euros e depois subalugam por 400, 500 euros. Isto também não é lógico porque aquilo trata-se do dinheiro também de todos nós. Portanto, há ali um conjunto de matérias que o Ricardo Leão, exprimindo-se mal, ele tem um fundo da experiência, do terreno, que levaram a fazer aquilo e aí com toda a justificação. Eu, antes de passar a palavra, quero só dizer 2 coisinhas muito rápidas. Então, Carlos Carreira tem conhecimento de pessoas que traficam droga em bairros sociais e não fez uma denúncia à polícia? Quer é tirar-lhes das casas? Também acha que há pessoas, suponho que na Câmara de Cascais, ele tem conhecimento desta realidade, que ele é presidente da Câmara de Cascais, que subalugam casas e não tomam medidas para corrigir isso? Não. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isso, que é, isto é falso, porque a questão é, nas concessões das casas, já está previsto, se usares as casas para tráfico de droga, és despejado. Não é isso que está em causa. Isto é, nos contratos existentes entre as câmaras e as pessoas, a utilização da casa para atividades criminosas, sejam tráfico de droga, sejam prostituição, implicam o despejo das pessoas. O problema aqui, e aquilo que estava em causa, não era isso. Era alguém ser acusado de um crime de destruição de património e ser corrido ele e a família inteira. Isso não está previsto. E é esse o problema que Carlos Carreiras foge de lado para não responder. Ele acha normal que um jovem queime um caixote e o seu pai e os seus irmãos sejam despejados da casa? Acha normal isso? Isso é que não está previsto. Não está previsto o castigo de gerações para cima e gerações para baixo, ou a duplicação dos castigos. Há um castigo criminal, não é um castigo de perda de direitos, de propriedades, não sei o quê. Não está na sentença, não é? Mas além disso tudo, que está claríssimo, o que o Nuno diz, é de facto depois a falácia da argumentação que também demonstra da parte de quem é responsável que aparentemente nem sequer tem a capacidade de perceber que está a dizer algo que é contra ele próprio. Quer dizer, que ele, como Presidente da Câmara de Cascais, tem a obrigação de, se de facto tem conhecimento destes casos, de atuar e, pelos vistos, até tem legislação com apoio para atuar. Portanto, não me parece nada um depoimento coerente. Mas queria, antes de passar a palavra à Paula, pedir-lhe também, para já agora, como houve esta notícia que, entretanto, surgiu desta operação policial no Martim Muniz, em que foram encostadas umas dezenas de pessoas, ou talvez centenas, não sei, à parede e revistadas de alto a baixo para depois se apanhar, não sei se um canivete, se uma faca e alguém com droga, há de facto aqui do centro-direita e da direita começa a haver de facto uma atitude de perseguição a pessoas racializadas e a imigrantes, ou não é assim? Sempre houve.
A questão é que agora há um novo inimigo comum, digamos assim, e que as estatísticas dos últimos dias também, que vieram a público, também revelam exatamente isto, que os portugueses, segundo estas sondagens, têm há aqui uma repulsa existente em relação a estas populações do Indostão. Portanto, o que o governo está a fazer é, de alguma forma, cavalgar nesse tal sentimento que também está a ser fabricado, para depois vender a tal resposta, a tal solução, que é esta do nós estamos a criar um sentimento de segurança para combater todas estas sensações, estas percepções de insegurança que por aí vão. Mas, infelizmente, esta prática agora está a acontecer no Martim Moniz com estes imigrantes como alvo, mas esta prática de encostar pessoas à parede, pessoas negras à parede, pessoas que não sejam brancas, existe há décadas nos bairros das periferias das grandes cidades, aquelas que eu conheço melhor, são as de Lisboa. Portanto, não é uma prática nova, infelizmente, da parte da polícia. Agora, a mudança é que está a ser feita desta forma completamente escancarada, com esta cobertura mediática também que é utilizada neste sentido de mostrar trabalho da parte do governo. O governo diz que está a mostrar trabalho e orgulha-se exatamente de o fazer, e isto foi uma humilhação a que pessoas que tenham algum tipo de humanidade dentro de si conseguirão reconhecer. Portanto, não é desta forma que se combate, seja o que for. Portanto, infelizmente não vejo nisto uma novidade em termos de prática policial. A novidade aqui está no novo inimigo que se criou aqui a nível da sociedade. Depois aqui pegando no Carlos Carreiras, enfim, esta ideia de que o Ricardo Leão se expressou mal. Acho que não se expressou mal, ele disse exatamente o que queria dizer, tanto mais que teve oportunidades depois para clarificar o que disse e voltou a reforçar exatamente o sentido das suas afirmações. A questão é que isto vai ao encontro do tal pensamento que o Carlos Carreiras partilha, não é? Que é esta ideia de que os bairros de habitação municipal são povoados por criminosos. Eu desconheço a existência de dados que sustentem este tipo de generalizações e, ainda que as pessoas tenham cadastro, para mim, ter cadastro não deve ser sinónimo de diminuir os direitos, o exercício de direitos enquanto cidadãos. Portanto, sabemos que isso acontece, como acontece noutros bairros do país, não é um exclusivo de bairros de habitação municipal existirem pessoas com cadastro, mas a mim o que me preocupa é a proposta de leis que validem práticas discriminatórias deste tipo, como aquela que foi proposta pelo Leão. E depois isto também acho que há aqui esta questão quando trazemos estes contextos sem qualquer tipo de análise social, não nos permite sequer perceber que possibilidades de vida é que existem justamente nestas realidades. Eu não estou aqui a defender, obviamente, criminalidade como possibilidade de vida, mas quando não se tem habitação digna, quando os trabalhos são precários, quando não há acesso à habitação, quando não há cuidados de saúde, o que é que acontece nestes contextos de profunda exclusão social, em que as políticas públicas que nós observamos são de criminalização e de marginalização de certos grupos, são contextos que, infelizmente, favorecem fenómenos de criminalidade, e não conseguir perceber isto, perceber que o foco deve estar aí na construção de políticas públicas e não nesta dupla criminalização, é um problema central destas intervenções da parte destas pessoas que deveriam ter responsabilidade política, mas que se comportam e que acabam por se posicionar com uma grande irresponsabilidade, com palavras que apenas reforçam estigmas e alimentam revoltas, porque é isto que eu ouço aqui destas palavras de Carlos Carreiras. Muito bem, vamos mudar de assunto. Não, deixa-me só dizer uma coisa sobre isto. Desculpa lá. Não suspires, é Natal, tens que ser uma pessoa paciente. Não, é dizer o seguinte, Luís Montenegro diz que as percepções de crime são para as pessoas tão traumáticas como a existência dos crimes. Fez a declaração nas suas declarações sobre aquela operação de encostar pessoas à parede, antecedida de uma operação na Casa da Moura e no Zambojal, disse isso, disse as estatísticas não provam que os imigrantes estejam ligados ao crime, as estatísticas não provam uma série de coisas, mas toca de fazer isto porque a percepção é uma coisa que causa tantos traumas às pessoas quanto
a própria criminalidade. O argumento é falho de várias maneiras, e uma das coisas é que esta operação o que faz é aumentar a percepção de crime. Esta operação faz que a população identifique todos os imigrantes e os pobres que vivem nos bairros da periferia como criminosos e como sujeitos que podem ser levados a operações policiais militarizadas como nós assistimos. E, portanto, aquilo que ele está a fazer não é resolver nenhum problema, como diz a Paula muito bem. O que faltam são políticas públicas nos territórios mais pobres, o que falta é a regulamentação dos imigrantes e dar-lhes direitos sociais e políticos. Aquilo que ele está a fazer não é resolver nenhum problema, é agravar problemas e naturalizar o discurso da extrema-direita, pensando que com isso vai ter os votos de parte do eleitorado da extrema-direita. Ele está a usar a polícia como cenário, como enfim, teatro, para a sua própria campanha eleitoral no eleitorado de extrema-direita. E vai correr mal porque quem ganha com isso é a extrema-direita, não vai ser ele. Sim. Vai-lhes correr mal. Vai-lhes correr mal. Além de que isto provoca ainda outra coisa, que é, acentua, como estás a dizer, a desconfiança das pessoas em relação à segurança no país e acentua também o sentimento de discriminação e de injustiça destas comunidades que estão sempre a levar porrada. Basicamente é isto que elas sentem. Não é? E, portanto, de facto, é de uma gravidade e um disparate político completo. Mas então estava eu a dizer que vamos mudar de assunto, falar também de outros disparates políticos, à escala global. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, foi dizer aqui há uns dias que os países europeus têm que aumentar substancialmente o seu orçamento para a defesa, por causa das situações de guerra que existem, e nomeadamente na Ucrânia, e que devem dizer aos seus cidadãos que isso deve ser feito independentemente de sacrificar subsídios sociais, construção de hospitais, enfim, seja o que for, é preciso dar prioridade à defesa. Pedro Delgado Alves resolveu reagir a isto desta maneira. Não questionando a urgência do momento, as dificuldades, a necessidade de ter investimento e de ter alocação de recursos para a área da defesa, eu acho que o tom é desadequado porque tem um toquezinho de bravata que é escusado, por um lado. Ou seja, aceitamos só dos outros. Não, acho que nós temos a obrigação, enquanto Aliança Defensiva de Democracias, não colocar no mesmo patamar, no mesmo tom, a forma como os outros encaram, estando de acordo com o aumento da despesa nesta área. Mas, em particular, e este é o meu ponto, é também estrategicamente muito pouco inteligente a ótica de fazer questão de dizer que, eventualmente, temos que fazer sacrifícios naquilo que diz respeito ao cotidiano e à vida das pessoas, no momento em que é difícil para as democracias continuarem a cativar as pessoas para as decisões difíceis, desde logo oferecer este brinde aos descontentes e aos populistas e àqueles que são objetivo ou subjetivamente, tática ou oportunisticamente aliados do Sr. Putin no espaço europeu, dar-lhes argumentos para se apresentarem como defensores das populações, dos seus salários, das suas pensões, contra aqueles que, ao serviço de elites externas... na guerra. Repara, o ponto... Não te interrompo, desculpa, é que é mesmo um erro comunicacional brutal do secretário-geral da NATO desta perspectiva, porque numa ideia que é importante e num momento especialmente decisivo, como pelas razões que estavas a apontar, porque pode estar, com a mudança do inclino da Casa Branca, pode estar ao virar da esquina um entendimento de algum tipo, e apesar de tudo discordo aqui de um ponto, a Ucrânia é muito diferente da Suécia ou da Finlândia, no sentido do que simboliza simbolicamente para o espaço da Rússia, etc. Mesmo para concluir, acima de tudo, eu acho que em termos comunicacionais, uma mensagem que traz um conteúdo correto, no sentido em que é importante os europeus perceberem, tem que contar consigo mesmos. Ele até estava a mensar... Não, mas aqui a forma é bastante importante, porque a forma é que pode alienar o apoio que precisamos junto às opiniões políticas das democracias. Já não temos mais tempo para o conteúdo. Nono, é preciso ter cuidadinho com o que se diz, mas chegar lá ao ponto que isso já não faz mal. Não é? Sim, o que é que se há a dizer sobre esta questão? É visível que o secretário-geral da NATO fala em relação ao lobby que defende, que é o lobby da indústria armamentista. Não é? Há aqui uma vontade de fazer uma grande corrida aos armamentos e um grande lucro às empresas de armas. E esta situação da guerra, peço imensa desculpa, não é divorciada disso. Aliás, há uma contradição na propaganda da NATO, e eu ficaria por aqui, que é evidente. Por um lado, a NATO sublinha bem que a Rússia não tem a capacidade de subjugar a Ucrânia. E, por outro lado, a NATO está sempre a dizer que nós temos que aumentar a nossa despesa em armamento
porque daqui a 5 anos, diz o secretário-geral, a Rússia pode invadir a Europa. Eu não consigo perceber como é que é possível dizer as duas frases ao mesmo tempo. Pode ser que estejamos no domínio da física quântica, em que as partículas e as ondas não encaixam e são duas realidades distintas. Mas é só na física quântica, porque na realidade ou a Rússia é uma potência ameaçadora que vai invadir toda a Europa nos próximos 5 anos, ou a Rússia não tem um folgo para conseguir ganhar a Ucrânia. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. E resta-se perceber se o que Mark Rutte está a querer dizer é que a NATO vai agredir a Rússia daqui a 5 anos, que é quando o Trump sair de cena, porque essa inevitabilidade de uma confrontação com a Rússia provavelmente exigirá a colaboração dos países da NATO, digo eu. Paula, como comentas este assunto? Olha, eu pego aqui nesta questão comunicacional, não é? Porque eu entendo que qualquer análise de forma e de conteúdo de discurso tem de considerar o objetivo da mensagem, não é? E neste caso, ao contrário do que o comentário diz, eu acho que terá seguramente, o Pedro Delgado Alves terá seguramente uma ideia mais simpática do que eu do secretário-geral da NATO, porque eu entendo que ele está a desempenhar na perfeição o seu papel de espalha-medos, porque é com palavras que alimentam sentimentos de insegurança e percepções de medo que se exerce maior controle sobre as populações e que se consegue normalizar até esta ideia de uma possível guerra, porque não me parece que Mark Rutte esteja preocupado com a aprovação das pessoas. Ele está investido em criar um clima de medo tal que as pessoas acreditem que não há alternativa à guerra. Aliás, ele diz mesmo que a NATO tem de mudar para uma mentalidade de guerra. E estar preparado para qualquer inimigo que venha aí, que nós não estamos preparados para reagir a esse tal inimigo e que por isso é preciso, neste cenário apocalíptico, eu nem consigo dizer a palavra, apocalíptico que ele traça, neste cenário é preciso carregar no investimento em defesa, o que naturalmente implica desinvestir noutras áreas. Portanto, tudo o que ele diz vai ao encontro dessa mensagem que eu entendo que se quer disseminar, portanto não acho que há aqui nenhum erro de comunicação da parte, entendendo que é esse o objetivo, que é esta ideia de que a guerra é inevitável, portanto não há nada a fazer, e de que é com a inovação dos fabricantes de armas que nós defendemos a paz. É isto. Muito bem, vamos ao papel selado. Ora bem, achei curiosa uma notícia que saiu no Jornal de Negócios, a 19 de dezembro, na quinta-feira, que faz um balanço às atribuições pelo Estado das quantias a cada banco para dar garantias aos novos empréstimos à habitação para jovens que foram legislados em setembro, e constatou o Jornal de Negócios que o novo banco, dos grandes bancos portugueses e daqueles que emprestam mais dinheiro para comprar casas, se está a cortar, digamos assim, e não quer a garantia pública para jovens. Isto, eu vou tentar explicar a situação. A lei prevê que o Estado dê uma garantia até a 15% do valor da compra de uma casa que custe menos de 450 mil euros, e esta garantia é para jovens com menos de 35 anos, e assim eles podem receber o dinheiro todo para comprar a casa, em vez de terem que dar uma entrada para uma determinada percentagem da casa, normalmente 20 mil, 30 mil ou 40 mil euros. O Ministério das Finanças andou, desde setembro até agora, a distribuir pelos bancos o valor dessas garantias, já distribuiu 1.000 milhões de euros e ainda diz que tem 200 milhões disponíveis para o fazer. O Santander, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o BPI já têm, destes 1.000 milhões, 850 mil milhões de euros atribuídos para essas garantias. O novo banco, que é, digamos, dos grandes bancos portugueses, aquele que se cortou, que quer aparentemente sair deste esquema, só pediu garantias no valor de 20 milhões de euros, muito menos, por exemplo, o Santander, que tem 259 milhões reservados. Isto levanta-me várias questões e mais dúvidas do que certezas, porque o Jornal de Negócios tentou saber junto do novo banco porque é que, afinal, o novo banco não quer este dinheiro como garantia do Estado, ou seja, que não quer ter reservado este valor para poder conceder empréstimos. E, portanto, e aqui a pergunta é porque é que o novo banco, de facto, não quer conceder tem medo de conceder muitos créditos à habitação que depois podem ficar em crédito mal parado.
Porque é que não acredita que esta medida tem benefícios efetivos para o mercado, que as pessoas não vão correr aos bancos pedir dinheiro emprestado, os jovens, para conseguir comprar casa? Tem medo que haja um excesso de pedidos de empréstimos com garantia que acabam por inflacionar os preços das casas? Na prática isto vai fazer subir o preço da habitação em vez de resolver o problema? Receio que muitas situações de empréstimos venham daqui a uns anos, a garantia só vale por 10 anos, daqui a 10 anos que começa a ficar tudo pendurado e os bancos a ter crédito mal parado uns atrás dos outros. E porquê é que os outros bancos não têm os mesmos receios do novo banco? Também não se percebe. E isto também põe em causa, penso eu, ou pelo menos levanta dúvidas sobre a questão da utilidade da medida. A ideia, que o Governo, aliás, fez uma grande campanha em setembro sobre isto, quando apresentou a medida, que era resolver o problema da habitação para os jovens, tornar a habitação acessível para os jovens. O Banco de Portugal já veio dizer que a garantia, na prática, não diminui aquilo que os jovens têm que pagar por mês da casa. Pelo contrário, até aumenta, porque o valor dessa garantia é englobado no empréstimo, portanto, os jovens vão ter um esforço maior em relação ao tipo de empréstimos tradicionais de pagamento das suas mensalidades. E, por outro lado, daqui a 10 anos a garantia deixa de existir e, portanto, pode haver problemas que depois os jovens não consigam, no fundo, empurram a uma parte do problema com a barriga durante 10 anos e depois podem ter esse problema numa altura péssima da sua vida. E depois há aqui ainda... Esta medida parece-me começa a suscitar dúvidas se não serve aos bancos, ou pelo menos há um grande banco que acha que não serve para eles. Não serve aos jovens. Por outro lado, pode provocar aumento dos preços das casas. Pode provocar crédito mal parado. Para que é que serve? Vamos ver para que é que serve. Penso que há aqui um problema sobre esta medida que está muito, aparentemente, mal pensada e receio que isto só vá arriscar 1.000 milhões de euros do Estado, que podem ficar empatados em crédito mal parado, quando se calhar gastar 1.000 milhões de euros em habitação pública poderia influenciar mais os preços da habitação e poderia eventualmente até ajudar mais os bancos. E sobretudo ajudaria certamente mais jovens. Isto para fazer casas a preço controlado, claro. Bom, era isto que eu tinha a dizer sobre este assunto e vocês? Vou começar pelo Nuno. Eu queria dizer uma coisa que é, na segunda questão da vinda do anticristo está, e o Nuno ouvirá o Pedro e não dirá nada. Pronto. Olha, eu só acrescento uma coisa ao que tu disseste, que são uma série de questões para as quais não temos resposta, enfim, nem o Governo, direi eu, muito menos o Governo, e isso é que, enfim, é dramático, mas eu gostaria de ver se de facto estes 100% vão ser utilizados, esta possibilidade de emprestar até 100%, que é o que o Governo apresenta como o grande diferencial desta medida, se isso de facto vai acontecer, porque os bancos não são obrigados, não é? Portanto, podem emprestar até 100%, têm agora esta almofada para o fazer, mas ninguém os obriga de facto a atribuir esses 100%. Portanto, também quero perceber como é que a medida vai ser implementada. Sim, acho que parece que começou esta semana, alguns bancos finalmente começaram a negociar estes empréstimos. Vamos poder fazer um balanço daqui a umas semanas para perceber o que é que realmente isto vai dar. Mas, nitidamente, não é por aqui que o problema da habitação para jovens vai ser resolvido. Bom, nós vamos fazer uma semaninha de folga, também temos direito a umas festas felizes, não é só a estimada audiência. A todos, então, um bom Natal, uma boa passagem de ano, um grande 2025 e voltamos no dia 4 de janeiro. Cá estaremos. Esqueceste de explicar porquê. Nós temos um part-time como renas. A vida está difícil, é preciso criar... Olha, empreendedorismo. É preciso ser empreendedores. Adeusinho. Bom Os Natal, comentadores. bom ano. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.